Oi pessoal, aqui é o professor Ebster e hoje nós vamos falar sobre a Amazônia, principalmente com foco em conflitos, desmatamento e a biodiversidade apresentada dentro dessa região natural. Dentro desse contexto, nós podemos entender aonde se localiza a Amazônia, saber que ela não é só uma realidade brasileira, mas sul-americana, pois está na Guiana Francesa, no Suriname, na Guiana, na Venezuela, Colômbia, Equador, Peru, Bolívia, mas a maior parte está no Brasil, ou seja, vai compreender a maior parte da região norte do Brasil, e esse bioma vai apresentar também uma grande diversidade com fauna e flora endêmicas, ou seja, que só existem lá, que só existem nessa região natural, mas que cada vez mais, devido às nossas ações, essa fauna, essa flora estão ameaçadas. Então, a primeira coisa, nós temos a maior parte da Amazônia, mas ela é uma realidade transnacional, ou seja, vai abranger outros países. Sendo assim, ao preservar a Amazônia, nós estamos também preservando a nossa relação com os outros países, com o mundo e principalmente a manutenção da vida de milhares de espécies e a manutenção da vida também da própria espécie humana. Diferentemente do que muitas pessoas pensam, nós somos sim dependentes e em muitos casos influenciados pela natureza. Como nós vimos em aulas anteriores, dentro dessa região amazônica, durante décadas, diversas ações foram realizadas para desenvolver essa área com o objetivo de integrá-la ao Brasil, ou seja, desenvolver essas regiões, principalmente a região amazônica, em contato com o Nordeste e o Centro-Oeste, para fazer com que esse território fosse integrado economicamente e socialmente aos supostos interesses nacionais. O que isso quer dizer? Que muitas dessas ações, como a abertura de rodovias, criação de cidades, abertura de área para mineração, construção de zonas industriais e também de exploração vegetal, vão atrair centenas de milhares de imigrantes de todas as regiões do Brasil. Ou seja, além de desmatar, de construir infraestrutura, de desenvolver economicamente a região, vai receber centenas de milhares de pessoas com suas culturas, com seus modos de vida e automaticamente também vão gerar impactos sobre essas áreas. Muitos desses impactos são socioambientais, porque vão envolver outros seres humanos, ou seja, a relação dos migrantes com os povos indígenas e ribeirinhos, e também são impactos ambientais. Por quê? Porque as cidades vão gerar maior número de resíduos, de esgoto, dentre outros. Dentre essas ações, nós podemos destacar a construção de rodovias, de barragens, de hidrelétricas, ou seja, a construção de infraestrutura para integrar essa região às demais áreas do país. Também vai ter um incentivo à migração e à exploração dos recursos naturais dessa região, tanto por empresas brasileiras como também por empresas estrangeiras. Essa região vai receber também incentivos fiscais e industriais para a construção da Zona Franca de Manaus, que vai produzir muitas coisas que nós consumimos. Nesse sentido, nós podemos dizer que todas essas ações vão ocasionar diversos impactos socioambientais, como as queimadas, os desmatamentos, a violação de terras indígenas, o desrespeito às culturas nativas, um crescimento demográfico acelerado, um aumento na geração de resíduos sólidos e lixos que está relacionado com a poluição urbana, os conflitos pela posse da terra, principalmente esses conflitos entre os migrantes e os povos nativos, conflitos entre ambos, vão ser destaque dentro desses impactos. Muitas vezes os povos nativos vão sofrer muito mais do que os povos recém-chegados. O que isso quer dizer? Que essas ações desempenhadas durante décadas, incentivadas pelos governos,
principalmente pelos governos federal, vão incentivar e produzir conflitos, vão incentivar o desmatamento e vão gerar também desigualdades dentro do próprio país, dentro da região norte. Então, hoje, quando eu comparo as regiões do Brasil, muitas vezes a região norte fica atrás em indicadores socioeconômicos, inclusive também em vários índices de qualidade ambiental. O que isso quer dizer? Que é a região que tem mais árvores, mais fauna, mais flora, mas é uma região que vai ter também muitas dificuldades de preservar essas riquezas naturais. Sendo assim, nós podemos começar falando dos conflitos e dos impactos. Nós falamos que grandes empresas nacionais e internacionais tiveram acesso ao norte, principalmente empresas ligadas à mineração. Mas essas empresas vão desenvolver suas atividades de exploração dos recursos naturais e essas atividades vão ocasionar a poluição dos rios, do ar e também vai ter a perda de territórios pelos povos nativos. Se formos observar o real impacto da mineração, é muito grande e muitas vezes o produto gerado é totalmente exportado a outros países. Muitas vezes essas riquezas ficam concentradas nas mãos dessas grandes empresas e o ônus, os impactos, ficam socializados com a cidade. O que isso quer dizer? Que muitas vezes as empresas geram esses impactos enormes e quando essas áreas não são mais produtivas, são abandonadas e são deixadas à população apenas como nessa imagem. Simplesmente terra devastada, algo que em termos ambientais é ruim. Já os conflitos são principalmente entre os migrantes e os povos nativos. Os povos indígenas e ribeirinhos são os mais afetados, já que veem seu modo de vida alterado pelas ações das grandes empresas e seus territórios são ocupados de forma ilegal. Muitos migrantes provenientes das outras regiões do Brasil simplesmente chegavam no norte, ocupavam um território e queimavam a área de forma ilegal. Mas aquele território não estava vazio, era território indígena. Quando os indígenas vão reivindicar esses territórios, ocorrem esses conflitos. Ou seja, esses protagonistas sociais da Amazônia vão realizar ações de proteção às suas terras e modos de vida, às suas culturas, às suas formas de viver. Mas por quê? Porque eles querem preservar sua ancestralidade, a sua memória, sua cultura, diante de um mundo globalizado que desconfigura sua existência. No blog eu coloquei, você vai entender melhor no vídeo. O que isso significa? Significa que os povos nativos lutam para manter a sua cultura intacta, para que eles não possam perder a sua identidade, perder a sua essência diante de uma região que muda muito, que é a região norte, que também vai estar dentro de um contexto globalizado, cada vez mais influenciado por outros países e outras regiões. Sendo assim, a mineração é uma das atividades econômicas de maior impacto socioambiental na Amazônia, pois envolve a exploração de um amplo território, a construção de infraestruturas de escoamento da produção e também a necessidade de mão de obra, ou seja, atrai milhares de imigrantes. O que isso quer dizer? Vão ser alteradas as relações daquelas pessoas com aquele ambiente, com aquele espaço, assim como aquele espaço vai virar produto. Se antes os povos nativos achavam que aquele espaço era sagrado, que era o espaço dos deuses, dos seus ancestrais, dos seus avós, hoje aquele espaço ele é usado para produzir lucro, para gerar riqueza para empresas internacionais. Se antigamente esse rio era sagrado, hoje simplesmente ele era usado para fins econômicos, ou seja, vai ter uma quebra
de interesses, de modo de vida e também da forma como as pessoas interpretam a natureza. Esses imigrantes passam a morar nas cidades próximas às mineradoras, que vão gerar crescimento demográfico, aumento da demanda por energia, por água e também um maior número de geração de resíduos sólidos e líquidos, que na maioria das vezes não são tratados de forma apropriada, ou seja, muitos são os impactos relacionados a essas ações. Já o agronegócio gera desmatamento, que na maioria das vezes está associado às queimadas para abrir espaço na mata. Só que essa prática ela é muito comum, vai persistir até os nossos dias e vai ser utilizada durante décadas, mas também causa impactos muito grandes. Muitas vezes serve a interesses externos, a interesses internacionais. Ou seja, desmatar não é a melhor opção, porque vai empobrecer os solos, vai tornar os solos vulneráveis às chuvas, vai ampliar também a erosão, vai diminuir ou vai acabar com o habitat, ou seja, com o lar de diversas espécies de animais, vai diminuir também a retenção dos gases do efeito estufa. Ou seja, são várias ações ruins, são várias ações negativas que vão estar atreladas, relacionadas com o desmatamento. Dentro da Amazônia existe uma região chamada de Arco do Desmatamento, que é uma região de expansão da fronteira agrícola brasileira. Além disso, esse desmatamento é ocasionado pela chamada expansão da fronteira agrícola brasileira, que produz alimentos para o mercado interno e para exportação. Ou seja, as nossas demandas internas e também as demandas externas são crescentes e vão impulsionar essas ações que são tanto legais como também as ações ilegais de apropriação dos espaços amazônicos para a produção de alimentos e criação de gado. Nesse sentido, o nosso modo de vida destrutivo, cada vez mais voltado também ao descarte de produtos e ao uso exacerbado dos recursos naturais, fazem com que essa região possa receber grandes investimentos, tanto investimentos que são legais, que são autorizados, como investimentos ilegais, de forma contrárias à lei, portanto, e que causam impactos na vida do local. Mas dentro do contexto do desmatamento, também vai haver diferença entre os estados, porque há estados que desmatam mais que outros, como o Pará, Mato Grosso e Rondônia, ou seja, alguns estados vão apresentar também a maior área desmatada, o que expressa esses impactos socioambientais. É necessário destacar que esse fenômeno está relacionado com a crescente pressão para a produção de alimentos tanto no Brasil como no mundo, ou seja, está relacionado com a nossa cultura de desgaste, de uso sobrecarregado dos recursos naturais. Ou seja, as nossas ações coletivas, os interesses de grandes grupos privados, tanto nacional como internacional, assim como as ações do Estado e as influências do mercado internacional, vão impulsionar o desmatamento na Amazônia. Isso quer dizer que não é um fenômeno fácil de ser alterado, pois demanda a reinvenção, a construção de um novo modo de vida e também de uma nova economia global. Será que nós estamos preparados para mudar os nossos hábitos culinários, nossos hábitos de vida, para melhorar as condições do ambiente? Mas por que preservar? Dentro desse contexto de preservação, por que preservar? Estaria este. A Amazônia é uma área mega diversa no mundo que tem animais, insetos e fauna endêmica que só existe lá. Ou seja, se esses animais entrarem também em extinção, não haverá outros em nenhum lugar do mundo. Ou seja, dentro de uma pequena área
territorial da Amazônia, nós temos uma grande diversidade de animais, de fauna e flora que não existe em nenhum outro lugar do mundo. Ou seja, a cada hectare destruído, morrem centenas ou até vezes milhares de seres vivos, tanto insetos como animais, como árvores. Se formos resumir, seria assim: a Amazônia apresenta diversos conflitos, impactos socioambientais que são decorrentes das ações humanas ao longo das últimas 5 décadas, mas não apenas, tem a ver também com processos anteriores. A expansão da agropecuária, principalmente do agronegócio, influencia também esse desenvolvimento, que está relacionado também às queimadas. E isso tudo vai gerar perda de diversidade ambiental, que vai ocasionar também esses impactos socioambientais, que envolvem essa relação sociedade e natureza. Esse desmatamento vai fazer com que a cobertura vegetal seja retirada, que vai empobrecer o solo, diminuir os hábitats e também vai aumentar os efeitos do aquecimento global. São ações ruins que voltam para os seres humanos como produto das suas próprias ações. Muito obrigado, que você possa ter um final de semana muito bom, uma semana tranquila e principalmente um final de ano muito abençoado.